Vejamos agora os trechos da Bíblia Marcionita, composta pelo Evangelho do Senhor e pelas 10 cartas autênticas de Paulo, que corroboram com o pensamento do cético. Logo no primeiro versículo da Bíblia Marcionita, encontramos a passagem que conta como Jesus veio à Terra. Diferentemente do Evangelho de Lucas, que relata o nascimento virginal e a circuncisão de Jesus, nos 2 primeiros capítulos, o Evangelho do Senhor relata que Jesus desceu dos céus à terra, já na forma adulta. Jesus, portanto, não haveria sido gerado na terra, mas teria vindo das regiões mais altas, muito acima de todos os céus. Laodicenses, capítulo 4. No Evangelho do Senhor, capítulo 1 e versículo 1, encontramos escrito, abre aspas, no 15º ano de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Jesus desceu a Cafarnaum, uma cidade na Galiléia, e ensinava na sinagoga nos dias de sábado. Fecha aspas. Na parte em que está escrito Jesus desceu a Cafarnaum, os marcionitas interpretam que Jesus literalmente desceu dos céus à terra. Ainda no capítulo 1, e agora no versículo 2, encontramos escrito, abre aspas, então todos se encheram de ira na sinagoga e se levantaram e o expulsaram, Jesus, da cidade, e o levaram até o cume da colina sobre a qual sua cidade foi construída, a fim de derrubá-lo de cabeça. Mas ele, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Fecha aspas. Segundo os marcionitas, Jesus literalmente passou no meio deles, porque o seu corpo é fluídico. Somente um espírito seria capaz de tal coisa, mas um homem de carne e osso jamais seria capaz de fazer isso. Ainda no Evangelho do Senhor, agora no capítulo 3, encontramos escrito, abre aspas, toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos, fecha aspas. Só de tocá-lo, a multidão era curada de suas enfermidades. Isto não parece coisa de um homem comum, mas sim de um ser iluminado e etéreo. No capítulo 6 do Evangelho do Senhor, encontramos a passagem conhecida como a transfiguração de Jesus. Está escrito, abre aspas, e aconteceu que, cerca de 8 dias depois destas declarações, ele, Jesus, tomou a Pedro, a João e a Tiago e subiram em uma montanha para orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, o aspecto de seu semblante era diferente e sua vestimenta branca brilhando como raio. Fecha aspas. O rosto de Jesus se transfigurou e a sua vestimenta brilhava como o raio. Nesta passagem, provavelmente, Jesus revelou o seu verdadeiro aspecto aos seus discípulos, abandonando por um tempo a sua aparência corpórea e se transfigurando num ser de luz, que é a sua verdadeira aparência. Vejamos agora no Apostolicon, que são as epístolas paulinas da Bíblia Marcionita, os indícios do cristianismo do cético. Em Laodicenses, que posteriormente foi chamada de Efésios, capítulo 4, o apóstolo escreve, abre aspas, por isso se diz, quando Cristo subiu ao alto, levou o cativeiro cativo e deu dons aos homens. Agora bem, isto, ele ascendeu, que é senão que ele também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para que pudesse preencher todas as coisas. Fecha aspas. Esta passagem pode ser interpretada de 2 maneiras. A primeira é que Cristo desceu ao Hades, mundo dos mortos, mas não vejo bases na Escritura para tal. A segunda é que Cristo desceu à terra e libertou os que aqui estavam em cativeiro. Só isso explica porque o apóstolo escreve que aquele que desceu
é também o mesmo que subiu. Se Cristo desceu das regiões celestiais à terra, ele retornou da terra às regiões celestiais. Se a segunda interpretação estiver correta, a passagem corrobora com o versículo que diz que Jesus desceu a Cafarnaum, bem como com o pensamento do cético. Em Romanos capítulo 7 encontramos escrito, abre aspas, pois o que a lei não podia fazer, na medida em que era fraca por meio da carne, Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Fecha aspas. Aqui vemos escrito, em semelhança de carne pecaminosa, o que não significa que Jesus tenha vindo literalmente em carne, mas sim em aparência. Em Filipenses capítulo 2, encontramos escrito, abre aspas, esteja em ti esta disposição, que também estava em Cristo Jesus, que sendo inerentemente na forma de um Deus, considerava que ser igual a Deus não era algo a que se apegar, mas esvaziou-se, assumindo a forma de escravo, e foi feito à semelhança dos seres humanos. E sendo encontrado na forma de um humano, ele se tornou obediente até a morte de cruz. Fecha aspas. Aqui vemos que Jesus é comparado a Deus e que se fez semelhante aos seres humanos, assumindo a forma de um humano. A sua morte na cruz também foi aparente, porque o que morreu na cruz foi a forma humana que ele se revestiu quando veio à terra. Esta passagem também está de acordo com o pensamento do cético. Em Filipenses capítulo 3, o apóstolo escreve, abre aspas, cuidado com os malditos, cuidado com os trabalhadores malvados, cuidado com aqueles que mutilam com a circuncisão, porque nós somos aqueles que cortam as paixões, que oferecemos o serviço divino espiritualmente a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus, ao invés de confiar na carne. Fecha aspas. Reparem que Paulo se gloria em Jesus e não na carne. Como ficam então aqueles que pregam que Jesus veio em carne? Eles confiam em Cristo ou na carne? Porque para Paulo, estas duas coisas são distintas e mesmo opostas. Para encerrar, vejamos outra passagem de Filipenses capítulo 3, abre aspas, porque muitos andam, dos quais muitas vezes vos falei, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a destruição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a vergonha deles, que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transfigurará o nosso corpo humilde para ser semelhante ao seu glorioso corpo, de acordo com o trabalho pelo qual ele é capaz até de sujeitar todas as coisas para si mesmo. Fecha aspas. Esta passagem contém fortes indícios do pensamento do cético. Algumas observações. A palavra ventre pode significar o estômago ou o ventre materno, através do qual as almas são trazidas à terra. Os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que só pensam nas coisas terrenas. Para o apóstolo, a pátria do cristão está nos céus, de onde virá o Salvador, o que também corrobora com a doutrina marcionita e docética. Ele também escreve que o nosso corpo humilde será semelhante ao glorioso corpo de Cristo. O nosso corpo, como a própria Bíblia hebraica indica, é criação de Jeová e descende de Adão e Eva. Isto significa que o nosso corpo é adâmico, que é o mesmo que carnal. Se o nosso corpo será
transfigurado para se tornar semelhante ao corpo de Cristo, isto significa que o corpo de Cristo não é adâmico ou carnal, mas possui uma natureza diferente, que é etérea ou espiritual. Se Cristo tivesse vindo em carne, como está escrito em 1 João, por que então o apóstolo Paulo teria feito distinção entre o nosso corpo humilde e o glorioso corpo de Cristo? Bastava que ele dissesse que o nosso corpo é igual ao corpo de Cristo, porque ambos são carne. A afirmação do apóstolo, no entanto, só faz sentido caso se considere que nós, da geração adâmica, temos um corpo diferente e inferior comparado ao corpo de Cristo. Vimos, portanto, que o docetismo é compatível à escritura marcionita e à doutrina de Paulo,